Você se lembra que, ao iniciarmos o estudo de Gênesis, dividimos o livro em duas grandes porções? Veja só, na primeira parte dos capítulos 1 a 11, tínhamos os 4 grandes eventos que sintetizavam, que resumiam todo o seu conteúdo. Você lembra quais eram esses eventos? Você se lembrou? É isso mesmo. A criação, a queda, o dilúvio, isso, e o episódio da Torre de Babel. Lembra-se também que falamos que o período de tempo que envolve esses 11 primeiros capítulos causa até hoje grandes discussões, porque não se tem segurança de afirmar-se que tenha durado milhões ou apenas alguns 1000 anos? Mas, na segunda parte, que cobre os capítulos 12 até o capítulo 50, inicia-se muito provavelmente a partir do ano 2000 a.C. E dissemos também que essa segunda parte descreve a história de 4 grandes personagens, pois a ênfase bíblica é revelar a história da salvação, mostrando como Deus planejou e concretizou suas ações até que viesse o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você se lembra que dissemos que essa narrativa da revelação do plano divino de salvar o homem começou quando Deus chamou um homem para fazer dele uma grande nação e, através dessa nação, trazer o seu filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele? Isso mesmo. Deus chamou Abrão para que da sua descendência fosse construindo e edificando a nação israelita. Nessa segunda parte do livro de Gênesis, temos as narrativas da vida de Abraão, que depois foi chamado Abraão, da vida de Isaque, da vida de Jacó, que depois foi chamado Israel, e da vida de José, que também recebeu um outro nome, o nome de Zafenate Paneia, um nome egípcio que significa aquele que sabe, aquele que revela coisas. Bom, amigo, estamos estudando então, nessa segunda parte, a vida de José, o 4º personagem central do livro de Gênesis. Da vida de José, já vimos diversos episódios e extraímos muitas lições preciosas. Mas no texto do capítulo 43, que é o alvo do nosso estudo de hoje, temos uma narrativa das mais lindas da palavra de Deus. Essa narrativa nos mostra um novo encontro entre José e os seus irmãos e, finalmente, o seu reencontro com Benjamim, o seu irmão mais novo, filho de Raquel, filho de sua mãe. José sabia que Deus estava dirigindo a sua vida soberanamente. José estava sendo usado por Deus para levar toda a sua família, toda a família de Israel, para o Egito, para que dali, num futuro distante, saíssem com uma nação, a nação israelita. O que veremos nesses versos é, mais uma vez, a ação de Deus controlando todas as situações vividas por essa família eleita. O Deus dos patriarcas, através de José, se demonstra misericordioso, no versículo 14, provisor, versículo 23, e gracioso, no versículo 29, trazendo paz e harmonia a essa família que herdaria sua promessa e traria através de suas futuras gerações o Salvador de toda a humanidade. Mas, querido amigo, vamos ao texto então. Veja só, nos versos 1 e 2, nos relatam a grave fome que atingiu a Canaã, de tal modo que nenhum alimento brotava para o sustento de Israel e sua grande família. E todo o alimento que tinham conseguido na primeira vez na viagem para o Egito estava se acabando, e bem rapidamente. Se não tomassem providência urgente, estariam passando grandes necessidades. Os filhos de Israel tinham que voltar ao Egito para adquirir mais alimentos. Mas ao planejarem a nova viagem para o Egito, os filhos de Israel se depararam com a exigência feita pelo governador do Egito, que lhes pedira a ida de Benjamim, o filho mais novo de Israel, como prova de que eles falavam a verdade e como condição para a libertação de Simeão.
Você se lembra, querido amigo, que no final do programa passado mencionamos rapidamente a reação de Israel diante do relato da exigência de levarem Benjamim até o Egito? É isso mesmo. Israel esbravejou. Israel foi veemente. Não deixaria partir Benjamim de jeito nenhum. Numa viagem assim, tão longa e tão arriscada, não. Benjamim não iria. Israel temia que algo de mal pudesse acontecer com seu filho caçula, assim como acontecera com José há mais do que 20 anos passados. Não. Benjamim não viajaria. Mas o versículo 2 nos mostra de uma maneira muito clara que o cereal que tinham trazido do Egito já havia terminado. Israel novamente, então, chama seus filhos e lhes ordena que desçam até o Egito para adquirir mais alimentos. Mas diante da lembrança das exigências do governador do Egito e diante da negativa de Israel ao compromisso proposto por Ruben de que seus 2 filhos poderiam até morrer se ele não retornasse com Benjamim e Simeão, todos estavam diante de um impasse. Querido amigo, você percebe que situação mais delicada era essa? Israel estava diante de uma situação complicadíssima. Estava diante da cruz e da espada. Ou seus filhos voltariam para adquirir mais alimentos, cumprindo as exigências do governador do Egito, isto é, levando Benjamim, ou morreriam todos de fome. Muitas vezes Deus permite que as circunstâncias nos cerquem de todos os lados. Muitas vezes Deus permite que aquilo que nos é mais precioso seja tirado da nossa mão, seja tirado do nosso controle. Qual é a sua situação no momento? Você sente que está sendo apertado de todos os lados? As circunstâncias são desfavoráveis nesse momento? Olha só, lembre-se dessa experiência de Israel. Tome os passos necessários e confie no cuidado e na soberania de Deus. Israel não via o futuro naquela ocasião. Tudo lhe era muito difícil. Ele não sabia que toda aquela situação era parte de um plano maravilhoso de Deus de levar toda a sua família para o Egito, para que através de José fosse cuidada e amparada e depois se tornasse um grande povo. Nós sabemos de tudo isso porque a história já aconteceu. Mas quando estamos passando pela história, nós não conseguimos ver o futuro. O que nós podemos fazer é confiar plenamente e totalmente no Senhor. E foi isso que Israel fez. Nos versos 3 a 8, Israel ouviu todos os argumentos dos seus filhos e, confiando em Deus, apoiou-se também nas garantias que Judá lhe deu. Judá lhe disse: envia o jovem comigo, pai. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não tu trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Sim, amigo, temos que confiar no Senhor, mas temos que continuar a nossa vida da melhor maneira possível. E assim Israel procedeu. Nos versos 11 a 14, Israel, de modo prático, instrui os seus filhos para que na volta do Egito eles tivessem bom êxito. Ele dá 4 recomendações. Primeiro, eles deveriam levar consigo muitos bons presentes para aquela autoridade egípcia: bálsamo, mel, aromatas, mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Deveriam levar dinheiro em dobro para comprar os alimentos, e deveriam levar o dinheiro que lhes fora restituído na boca dos sacos, que talvez tivesse sido colocado de volta ali por engano. E em quarto lugar, eles deveriam levar também a Benjamim, conforme a exigência daquele senhor da terra. Querido amigo, Jacó, Israel, queria assegurar o sucesso da missão usando presentes e dádivas.
Será que ele estava lançando a mão de um recurso ilícito? Estava Israel lançando a mão da sua velha maneira de agir quando foi encontrar-se com seu irmão Esaú depois de muito tempo que não se viam? Estaria Israel usando a prática tão vista em nossos dias de subornar alguém para que essa pessoa lhe fosse favorável? Ou será que Israel estava lançando mão de uma atitude recomendada pelo sábio Salomão em Provérbios 21:14? Nesse texto, o sábio Salomão nos ensina que um presente dado sem ostentação desvia o furor de quem o recebe. Você tem agido em situações como essa dessa mesma maneira? Depende muito da motivação do nosso coração. Você concorda comigo? Dependendo da motivação do nosso coração, podemos usar essa estratégia. E eu vou repetir o trecho para você. Provérbios 21:14. Leia-o e aplique-o, se for assim a sua condição. Mas, querido amigo, não foi só dessa maneira que Israel finalizou as suas instruções. Veja bem, depois de instruir os seus filhos de modo prático, Israel orou a Deus, colocando tudo na mão do Deus Todo-Poderoso, pedindo-lhe misericórdia, conforme lemos no versículo 14. E é assim que um crente age. É dessa maneira que nós devemos agir. Ele faz a sua parte, age, não fica parada queixando-se da vida e das circunstâncias. Ele age com bom senso, mas entrega-se aos cuidados do Senhor. Que essa atitude de Israel possa nos estimular a sermos sábios e confiarmos plenamente em Deus. O texto prossegue e o verso 15 nos dá conta que os filhos de Israel voltaram ao Egito e dessa vez foram com Benjamim. Eram 10 homens orientados por seu pai e estavam sob a bênção do Senhor, buscando a solução para a sua família. Simeão estava como refém no Egito. Queriam retornar com ele. Queriam comprar mais alimentos, queriam retornar a Canaã para junto do seu pai, para junto das suas famílias. Mas agora imagine a ansiedade dos seus corações. Que trajeto, que dificuldades. O que estariam conversando durante aquela viagem? Mas foram para o Egito. Assim como toda boa história sempre tem momentos de destaque, aqui estamos exatamente num desses momentos. Os versos 16 a 18 nos relatam a grande surpresa que tiveram os irmãos de José. Quando José viu que tinham trazido a Benjamim, seu irmão mais novo, surpreendeu a todos e deu ordens a seu mordomo que lhes preparasse uma refeição especial, porque ao meio-dia eles almoçariam com ele. Quando os 10 filhos de Israel perceberam que tinham sido levados à casa daquele senhor da terra, eles ficaram temerosos e pensaram que poderiam ser punidos por causa do dinheiro da primeira compra que tinha sido devolvido para eles quando retornaram a Canaã. Não era comum um grupo de estrangeiros que tinham vindo comprar alimentos serem levados à casa da mais alta autoridade, do mais alto oficial do Egito, para tomarem refeição. O que lhes aconteceria agora diante daquela grande autoridade? Temeram pensando que todos seriam feitos escravos. Que situação! Que dificuldade! Mas os versos 19 a 25 nos dão conta que, diante da incerteza do que lhes haveria de acontecer, e diante do temor de serem feitos todos escravos, os filhos de Israel procuraram então o mordomo de José e tentaram conquistá-lo, tentando sensibilizá-lo para que lhes fosse favorável. E contaram toda a história, todo o relato fizeram para esse mordomo. Contaram como o dinheiro que tinham trazido para comprar os alimentos naquela primeira viagem ao Egito foi achado na boca de cada saco de mantimento. E, em resumo, afirmaram que eles não eram ladrões, nem que eram desonestos. O mordomo lhes tranquilizou o coração com palavras muito especiais.
Veja só, querido amigo, essas palavras vinham da parte de Deus. O versículo 23 relata o seguinte: e ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus do vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. Querido amigo, você percebe como aquela era de fato uma palavra divina? Pronunciada por um mordomo egípcio, por um homem que não era da linhagem eleita, mas era uma palavra divina para tranquilizar aqueles corações perturbados. Paz seja convosco. Você se lembra em que passagem bíblica temos essa mesma saudação? Se lembrou? É isso mesmo, é no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 20, no versículo 19. E sabe quem deu essa abençoada saudação? Isso mesmo, foi Jesus, depois da sua ressurreição. Na primeira aparição coletiva aos seus discípulos, que estavam temerosos e sem saber o que lhes ia acontecer, Jesus surgiu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Querido amigo, os filhos de Israel quase não acreditaram quando ouviram essa saudação. Que bênção! O nosso Deus não nos desampara. Mas, além disso, os filhos de Israel ficaram de olhos arregalados quando viram Simeão ser trazido para junto deles, vivo, são e salvo. Sim, amigo, quando Deus age, ele age por completo. Nos versos 24 e 25, nós temos o relato de que todos os 11 filhos de Israel foram levados à casa de José e lhes foi dado água para levarem os seus pés, para se prepararem para a refeição. Assim estavam sendo muito bem tratados. Diante disso, diante daquela recepção, surpreendentemente, eles estavam se preparando para se encontrarem com aquela autoridade, com aquele oficial do Egito, super importante. E aí, então, eles preparam o presente também que eles tinham levado. Aquele presente que estava sendo preparado já desde a saída de Canaã, esse presente deveria ser oferecido no momento adequado. Então, agora, na hora da refeição, seria talvez o momento certo para entregar e para homenagear aquele Senhor da terra. Querido amigo, a oração de Israel ao Deus Todo-Poderoso estava sendo respondida. Você consegue perceber isso? Israel tinha pedido que o Deus Todo-Poderoso desse misericórdia para que Simeão lhes fosse restituído e deixassem voltar com Benjamim para Canaã. Então, veja só, 2/3 da oração já estavam respondidos. Deus é assim. Ora, se Jacó podia contar com Deus Todo-Poderoso, não havia nada a temer, era só confiar firmemente nele e tudo sairia bem. É assim em todas as adversidades. Quando colocamos os nossos problemas nas mãos de Deus, devemos ficar tranquilos e confiantes. Deus é o Todo-Poderoso e a fé num Deus assim só pode trazer-nos completa paz e segurança. Foi isso que nos disse o apóstolo Paulo quando, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, 20 e 21, declarou: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Querido amigo, chegando ao final desse texto e ao final desse programa, devemos destacar ainda o verso 26, onde nos é relatado que, ao darem os presentes a José, sem saber que aquele senhor da terra era José, os 11 filhos de Israel se ajoelharam, inclinando-se diante dele, exatamente como José tinha sonhado há tanto tempo atrás. Creio que José, ao ver aquela cena, certamente se lembrou do seu sonho, mas ele se conteve e conversou com aqueles homens sobre outras coisas. Perguntou como estava passando o pai deles, perguntou se aquele mais jovem era Benjamim, o filho caçula que tinham mencionado,
E ao ter confirmação de que ele era Benjamim, o abençoou, invocando o nome de Deus sobre ele. Mas José não suportou mais. As lágrimas lhe vieram aos olhos, e ele, para não ser visto, foi para um outro aposento, e ali novamente chorou. Chorou de emoção ao ver o seu querido irmão, filho da sua mãe. Chorou por ver a cena de todos aqueles irmãos se ajoelharem a seus pés, cumprindo então o seu sonho. Ele chorou, e chorou de emoção ao saber que seu pai estava bem, embora já fosse avançado em idade. E certamente, querido amigo, ele chorou porque naquele momento ele viu mais uma vez como Deus lhe tinha conduzido a vida até aquele momento. Sim, querido amigo, quando nós meditamos no que Deus tem feito a nós temos que chorar de alegria, temos que nos dobrar diante do Senhor com muita gratidão por tanta bondade que Ele tem dispensado a nós. O texto termina dizendo que José, depois de recobrar, depois de lavar o rosto, voltou para a sala de refeições, para junto dos seus irmãos, ainda sem se dar a conhecer. José ainda manteve segredo, se alimentou numa mesa separada. Os filhos de Israel, sentados ordenadamente, comeram, beberam e se regalaram. Mas a porção de Benjamim, seu irmão caçula, foi 5 vezes maior que a dos seus outros irmãos. Querido amigo, quando confiamos em Deus, isso acontece. Veja só, na capital do império, o maior império da época, no Palácio Real, estavam 12 homens hebreus alimentando-se numa reunião familiar e festiva. Por quê? Porque quando confiamos em Deus, é isso que acontece. Foram muitas lições nesse estudo. Espero que Deus lhe tenha abençoado. Meu desejo é reencontrá-lo no nosso próximo programa. Um abraço e que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.